Você sabia que Rubens Menin é o único entre todos os dirigentes do futebol a figurar no ranking dos mais ricos do país? Falo ainda sobre Moraes, desempenho dos brasileiros na Sul-Americana e na Libertadores bastante ruim, tem as últimas no mercado e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre Moraes, o atacante artilheiro do Campeonato Paranaense, com 8 gols em 16 jogos. Fui o primeiro a contar para vocês no início da semana sobre alguns clubes brasileiros interessados nesse jogador que pertence ao Maringá e que de fato fez grande campeonato estadual, só 24 anos de idade. Quero trazer algumas atualizações. A única proposta oficial feita ao Maringá foi do Atlético Paranaense, oferta de empréstimo já descartada pelo Maringá. O Juventude, que era um dos interessados, já se retirou da disputa por entender que não vai conseguir chegar aos 5 milhões de reais pedidos pelo Maringá. A dupla Bavi, o Vasco e o Red Bull Bragantino fizeram sondagens ainda sem proposta. Depois do empate em 3-3 com o Melgar, lá no Peru, na estreia do Vasco na Copa Sul-Americana, o Marcelo Santana, que é o diretor executivo de futebol do clube, foi perguntado sobre o Moraes e respondeu que não é provável que o Vasco anuncie até 11 de abril, data final da janela de inscrições, qualquer reforço, mas o Vasco estava atento às possibilidades no mercado. Quero falar agora sobre o desempenho ruim dos brasileiros na primeira rodada de Libertadores e Sul-Americana. 10 dos 14 times já entraram em campo. E até aqui a gente tem 3 vitórias brasileiras, 3 empates e 4 derrotas. Esse saldo fica ainda pior se a gente contabilizar apenas os duelos entre Brasil e Argentina. 3 vitórias para os hermanos, 1 vitória dos brasileiros. O único triunfo foi do São Paulo, 1-0 contra o Tajeres na Argentina. Já as 3 derrotas de brasileiros, 2 delas em território brasileiro. Corinthians perdeu para o Huracan e o Fortaleza tomou 3-0 do Racing. A outra vitória dos argentinos, 1-0 do União Santa Fé contra o Cruzeiro lá na Argentina. Só para completar, se o São Paulo venceu, as outras 2 vitórias vieram na Sul-Americana, com Grêmio e Fluminense, os empates de Vitória em casa, Vasco e Atlético Mineiro fora, além das derrotas de Botafogo, Fortaleza, Corinthians e Cruzeiro. Nessa quinta-feira, 4 brasileiros entram em campo, com destaque para o jogo entre Bahia e Internacional, que estão no mesmo grupo. Bora falar agora sobre Rubens Menin, principal acionista da SAF do Galo, é o único do futebol brasileiro entre os 55 mais ricos do país. Nessa terça-feira, a revista Forbes lançou ou divulgou o mais novo ranking com os 55 maiores bilionários do nosso país. Não há Leila Pereira, do Palmeiras, não há Pedro Lourenço, do Cruzeiro, mas há a presença do dirigente atleticano. Rubens Menin aparece na 36ª colocação desse ranking, com uma fortuna estimada em 8 bilhões e 600 milhões de reais. O ranking apresenta alguns velhos conhecidos do torcedor botafoguense, os 3 irmãos da família Moreira Salles, mas nenhum deles hoje tem participação no Botafogo. John Textor, que não é brasileiro e nem mora por aqui, até por isso não figura nessa relação. Rubens Menin tem 69 anos de idade, é engenheiro e dono da MRV Engenharia, do Banco Inter, de rádios e televisões, além de investir em setores como logística e também mídia. Só para completar, me chama a atenção o fato de o principal acionista do Galo estar entre os mais ricos do país e hoje o Atlético precisar de investimentos de outros para que possa equacionar suas dívidas. Será que o Menin não poderia fazer com recursos próprios um investimento maior para que o Atlético saísse dessa dificuldade financeira? Fica a questão. Vamos falar da preparação do Atlético para pegar o São Paulo e também tem um balanço financeiro. Como é que tá a estrutura do Galo financeiramente? Como é que tá o Galo com relação à grana, dívida? Tá quitando, tá diminuindo essa bronca? Qual é a informação de momento, hein? Jogadores do Atlético, falando primeiro da preparação e como será pro jogo, como você disse, chegaram nesta madrugada, viu, Thiago? Por volta de 13h30 da manhã de Lima, ainda retornando do jogo da estreia da Copa Sul-Americana, e aí os jogadores foram liberados. A quinta-feira é de folga para o elenco do Atlético. E aí, sexta e sábado, treinamentos pela manhã na Cidade do Galo, visando este compromisso que você colocou, jogão no domingo às 4 horas contra o São Paulo no Mineirão. Daqui a pouquinho a gente fala sobre a questão de jogadores que podem estar à disposição mais uma vez do técnico Cuca, porque
Hoje repercutiu muito, e ontem também, inclusive tem matéria no nosso itatiaesporte.com.br sobre este assunto, uma entrevista dada pelo CEO do Atlético, o Bruno Musi, aos amigos da Sports Market Makers. E um abraço aí ao amigo Marcelo Colanelli, que cedeu a gente aí conversando com o nosso querido Henrique André, parte dessa entrevista pra gente usar aqui no Rádio Esportes e debater. Então, Thiago, falou sobre vários assuntos com o pessoal da Sports Makers, dentre eles, questão da dívida do Atlético, quanto que tá a dívida hoje, também sobre planejamento financeiro, pensando no futuro do Galo, como equacionar as dívidas do Atlético, compra e venda de atletas, muitos assuntos importantes, principalmente sobre a vida financeira do Atlético. E vamos então trazer um trechinho dessa entrevista editado aqui pelo pessoal da Sports Makers, falando sobre, inicialmente, Thiago, o Bruno Musi, dessa importância da SAF do Atlético para o futuro do clube. Vamos ouvir. Era tão importante fazer a SAF porque nosso endividamento era 2,1 bilhões de reais. Então era um endividamento muito grande e a gente conseguiu fazer os aportes necessários para que a gente pudesse respirar um pouco e colocar a dívida num nível um pouco mais baixo. Quando eu fechei a transação, meu endividamento ficou na casa de 1,3 bilhão de reais, isso em novembro de 23. A gente fechou 2024, né? Os números estão sendo auditados, a gente deve bater 1,4, a gente subiu um pouquinho o endividamento, embora o endividamento bancário e do endividamento da Arena tenham reduzido, que é o endividamento mais maléfico para a gente. Qual que foi o nosso objetivo de 24? A gente precisava começar a fazer com que o clube ele gaste menos do que ele arrecada. O Galo, ele investiu muito na compra de atletas. A gente comprou muitos atletas e vendeu poucos atletas. Por quê? Porque em 2019 a gente não tinha elenco praticamente. A gente chegou a investir 880 milhões de reais nos últimos 4 anos, 21, 22, 23, 24, e vendemos 440 milhões. Ou seja, a gente teve que aumentar nosso endividamento nesse período em praticamente 400 milhões de reais só em compra de atleta. A gente precisa começar agora uma nova trajetória que é vender mais do que comprar. Ou vender melhor do que comprar. O Atlético tá cheio de dinheiro. Não, o Atlético não tá cheio de dinheiro. O Atlético tá tentando equacionar e a gente vai resolver, mas tem tempo para isso. Eu não consigo resolver da noite pro dia. Nosso objetivo é, assim, o quanto antes fazer esse aporte de capital, novo investidor para reduzir esse equity. É nosso objetivo principal. A gente precisa resolver isso para a gente, de fato, nos tornar um clube saudável, né? Um clube sustentável. A gente está no caminho, mas a gente não chegou lá ainda. Tá aí, então, parte dessa entrevista, repito, que foi dada aos companheiros do Marcelo Colanelli, lá da Sports Market Makers, e falando, Thiago, sobre esse planejamento futuro do Atlético, porque muita gente cobra, né? O Atlético foi um dos que mais investiu nessa janela de transferências em reforços. A gente sabe que o Cuca ainda quer mais reforços, tem conversado a respeito desse assunto com a direção do clube, mas para janela de agora, dia 11 de abril, a informação que a gente tem é só se surgir aquele negócio imperdível de oportunidade, o Atlético deve voltar a contratar Thiago somente no meio do ano. Ô, Nath Fiuza, a gente sempre prega, pede, preza por uma gestão austera, né? Que o clube não deva mais, que consiga pagar as suas dívidas, mas infelizmente volta e meia não é o caso, né? Teve a história do Daverson agora, o Galo não pagou o Cuiabá, e quando foi tentar pagar o Cuiabá já não quis receber.